Olá, sou Yara Deodoro, diretora, coordenadora, coreógrafa, assistente social e fundadora do Afrosul Odomodê, Instituto Sociocultural Afrosul Odomodê. Trabalho com este grupo há 45 anos, sempre voltada para a cultura negra, para a nossa cultura, nossas raízes, nossa identidade. Que o grupo inicia, né? São jovens que iniciaram sem pretensão nenhuma um trabalho de música e dança e estamos aí até hoje, né? Nesse trabalho, resgatando nossas tradições. Em 74 inicia o nosso trabalho, né? Adolescentes ainda, onde eu estava estudando dança, na realidade, numa escola, colégio, onde tinha um extra classe que era a dança e eram danças folclóricas. Foi ali que eu fui apresentada à dança, ali eu me apaixonei pela dança. E nesse colégio eu era bolsista. Um colégio de freiras, um colégio tradicional de Petrópolis, né? Eu era uma das poucas negras que existia no colégio. Então, o meu mundo era um mundo branco, né? Eu não tinha nenhum questionamento. Eu sabia que eu era negra pela minha cor, só, né? No mais, assim, eu não tinha uma consciência formada em hipótese nenhuma. Jamais me questionava, enfim. Com o tempo, dentro desse grupo, existia também um outro grupo no Colégio Anchieta, onde o Anchieta também trabalhava com a mesma professora a questão da dança. Só que o Anchieta sempre foi um colégio top de linha, né? Era um colégio extremamente tradicional, de famílias tradicionais e tudo mais. E nesse contexto da dança que eles faziam com música, eles tinham coral e uma banda, e na banda tinha um único menino negro. E às vezes os dois grupos, as duas escolas se encontravam em apresentações. E a gente começou a se enxergar, né? Começamos a nos reconhecer, é negro, eu também sou. Mas ele já estava mais à frente, porque os questionamentos dele já tinham surgido. E aí ele começa a me provocar. E a partir dali eu começo a entrar para esse grupo. Eles eram uns 12 meninos e só eu de guria no meio, né? Tu imagina o que não era, né? Mas enfim, ali a gente estudava, né? Sobre a cultura, que era raro, era difícil de se fazer pesquisas e tudo mais, né? Mas o pai do Marco trabalhava no Banco do Brasil e ele conseguia revistas americanas que vinha e a gente, mesmo sem saber inglês, a gente olhava as figurinhas, pedia para alguém ler alguma coisa, traduzir alguma coisa para a gente, né? Em 74, eles formaram a Banda Afrosul. E no início de 74, quando chegou assim pelo meio de 74, eles se inscreveram num festival estudantil. E a letra da música era uma letra muito questionadora, né? Era uma música muito potente. Até hoje ela permanece com o mesmo questionamento que fizeram lá em 74. E ele me convidou, ele disse, tá, a gente vai pro festival, a gente sabe que não vai ganhar, mas vamos para lá causar. Tu não quer fazer uma coreografia? Se faço. Ali eu entrei para fazer aquele trabalho, né? Nunca tinha feito coreografia na minha vida. Entrei para fazer aquele trabalho e depois, ok, a banda ia seguir. Nunca mais saí. Cheguei e fiquei, né? Então, dali começa essa trajetória e a busca, né? Por essa identidade. Porque aí, cada vez mais, as coisas iam aguçando em mim, né? Os meus questionamentos estavam cada vez mais fortes. E aí eu vi o quanto eu não sabia nada, né? E quanto a minha cultura tinha a oferecer.
Então foi um trabalho assim, bem de formiguinha e sem pretensão nenhuma, assim, sabe? Tipo, pensando, não isso porque daqui a alguns anos. Não, era aquele momento, né? Mas foi uma coisa que nos envolveu tão forte, né? Que o Marco até hoje permanece no grupo, assim, ele é maestro, então ele ajuda muito com a questão de arranjos musicais, fazer trilha, né? Ele é mais tranquilo, assim. O Paulo Romeu, que é meu marido, que sai desse grupo também, né? Que também era dos meninos que começou. Então a coisa se tornou familiar, assim. Ficou uma coisa muito família, que é o que é hoje, até hoje, né? A Afrosul é uma família, na realidade, que a gente... onde tem pessoas com ligações sanguíneas, mas também tem essas outras que é consanguíneas, mas que se querem e se entendem como uma família, né? Então a nossa trajetória toda é assim, né? Inicia assim e ela permanece. Então vai passando de pai para filho, assim. Então são gerações que se formaram ali dentro. Muita gente, claro que entrou, saiu, mas gente fora do Rio Grande do Sul, né? E até fora do país, que levaram o nome do Afro junto, né? Então é uma coisa extremamente gratificante nesse sentido, mas é um trabalho bem difícil, né? Porque aí a gente está lidando, né? A gente está falando de uma cultura invisível, né? E aonde tu trabalha para que realmente esse véu aí ele se desapareça, né? E então, sem recursos, que é difícil, né? A gente conseguir um patrocínio. Normalmente a gente faz as coisas entre amigos, né? Os amigos ajudando para te colocar um espetáculo na rua, né? Teve épocas assim que eu tinha uma cachorra, era uma pastora belga, linda, linda, uma preta. E a gente estava montando um espetáculo e ela estava esperando o cachorrinho. Nós vendíamos os cachorrinhos para botar o espetáculo na rua. Então o patrocínio era da preta, né? Porque ela deu os cachorrinhos para a gente conseguir colocar o espetáculo. Então eu tenho na minha família também uma coisa assim muito forte de terem abraçado desde o início. Eu acho que isso é um dos fatores que dá continuidade. Porque esse apoio familiar, assim, minha mãe e minhas irmãs, nossa, faziam e fazem até hoje, né? De tudo para que as coisas aconteçam. A minha mãe acreditou no que eu estava, nesse meu sonho, né? Ela me permitiu, porque tu imagina, há 45, 50 anos atrás, pensar isso, né? Pensar em dança, com tanta outra coisa para fazer, inclusive para a rua trabalhar, né? Eu sempre tive essa oportunidade de levar a minha arte, assim, né? Com este apoio. E isso foi, assim, fundamental. Mas que não deixa de não ser difícil. Eu me sinto, assim, ó, extremamente privilegiada. Mas a gente sabe que não é assim para todo mundo, não. Como eu já disse, né? Eu exerço várias funções, mas isso eu acho que é muito do meu temperamento também. Junto com isso, a necessidade, né, de não se ter produtores, não se ter condições de manter, né, um produtor, um diretor e tal. E então a minha função de coreografar, isso eu assumi lá quando iniciou, né? E sempre foi muito prazeroso. A minha função de bailarina, né? Que hoje cada vez menos, mas eu ainda subo ao palco, ainda tenho esse prazer em subir ao palco, né? Eu acho que ainda meu corpo tem mensagens ainda a passar, né? Com as modificações que vem sofrendo pela idade e tudo mais, mas eu acho que ainda pulsa muito isso ainda e eu tenho essa necessidade, né? A direção de um espaço é outra função que eu aprendi,
né? Aprendi fazendo, né? Porque eu não tenho formação nenhuma nesse sentido. E ainda tenho toda uma questão de um acolhimento, de uma assistência, né, às pessoas. Comigo conversam, essas 4 ações conversam tranquilamente, não tenho problema nenhum, consigo atender, né, a todas as demandas que vêm em todos os sentidos, mas ao mesmo tempo eu entendo dessa necessidade, né? E a necessidade de fazer com que outras pessoas aprendam a fazer isso. Então, hoje, a direção do AfroSul Odomodê é feita por 4 mulheres. Dessas 4 mulheres, 2 delas estão desde os 4 anos de idade dentro do AfroSul. As outras é em torno de 18, 20 anos. Mas essas que têm 4, que começaram com seus 4 anos, eu não preciso falar para elas. Elas vivenciaram, elas cresceram dentro desse processo, né? E observando. Quando elas chegaram numa fase de adolescência, eu percebi que ali tinha potência. E ali eu comecei a instigar elas, a se interessar por determinadas coisas mais administrativas, né? Como trazia elas sempre comigo, assim, tipo, mexe aí, bota no computador, arruma para mim, eu não sei fazer isso. E deu certo porque hoje eu tenho essa tranquilidade em questão a gestão, né? Eu sou mais a figura simbólica da coisa, porque sim, elas assumiram, né? E com dúvidas elas me buscam, mas elas têm como gerenciar. A mesma coisa na parte coreográfica. Já tem muitas meninas fazendo coreografia. Então eu já estou começando a ficar mais sentada, né? Tipo, às vezes vou lá, boto o meu bedelho, aquela coisa toda, sabe? Ou elas vêm me consultar, mas elas também têm essa autonomia porque é uma sequência. Não vem nada para modificar, né? Claro que as modificações são necessárias, mas nada que modifique a estrutura, né? A nossa filosofia de vida deste grupo. Então, é extremamente tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, para mim, agora começa a ser, junto com essa tranquilidade, doloroso. Porque eu deixo de fazer, né? Apesar de saber que é necessário, né? E é importante que isso aconteça, e eu já alerto elas também, comecem a pegar gente, comecem a se rodear de outras meninas para elas aprenderem, porque de repente vocês não vão ficar todo o tempo. Que também tem uma coisa, todas elas têm profissão, né? E que é o meu orgulho, assim, eu me encho de orgulho, encho a boca para dizer isso, né? Que enfim, elas precisam dar conta das suas profissões. Então, elas não vão ter tempo, todo o tempo do mundo. Eu, particularmente, eu fiz serviço social e eu trabalhei e trabalho com o serviço social dentro da instituição. Eu nunca trabalhei fora da instituição, a não ser coisas muito pontuais, assim, sabe? Mas eu pude fazer isso e quis, principalmente isso, quis fazer isso. Elas não querem, é óbvio. Né? Querem alçar outros voos aí. Mas é isso, assim, eu acho que é uma coisa bem tranquila, assim, para mim, de lidar com essas 4 frentes, né? Que são diferentes e não são. Na realidade, são bem próximas, assim, então fica fácil de lidar. É muito... eu não sei explicar, mas é muito gratificante, sabe? Essa minha trajetória, assim, eu acho que eu não tinha noção disso. Eu não tinha muita noção. E vocês, com essas lives, com essas perguntas, sabe? Essas entrevistas, que me colocaram o quão importante é isso, sabe? A potência na realidade disso, sabe? Porque como tu iniciou lá atrás sem dar
essa importância, não é nem importância, mas essa pretensão de ser um trabalho grande, coisa e tal. Então agora com essa coisa das meninas fazendo a metodologia, né, sistematizando a metodologia, nossa, tem dias que eu me deito e digo, nossa, que estrada, sabe? E sem usar de falsa modéstia, de realmente a gente poder, né, fez, assume que fez. E eu acho que isso do nosso povo, eu acho que é agora que a gente está tendo essa consciência, né? Até porque não nos permitiam, né, a gente poder usar essas nossas habilidades assim tão abertas, mas é coisa que me emociona assim, sabe, de ver que tu caminhou e eu sempre dizia assim, eu caminhei tão sozinha, né? Mas não estava sozinha. Senão eu não teria chegado onde eu cheguei, né? E hoje também não teria esse reconhecimento. Porque se fosse uma coisa sozinha, era só eu a falar, né? Então teve pessoas que estavam junto comigo, que talvez eu não tivesse nem enxergado, mas que testemunharam isso. E acreditaram e confirmam isso. E isso é forte. Emociona, sabe? Emociona mesmo. Mas é um início. É um início para... É um caminho. Mas tu não tá gravando isso, né? Eu vejo um futuro brilhante. Com toda sinceridade, assim, porque... falando na área da dança, eu trabalhando com as EPDs, que eu faço a coordenação pedagógica das EPDs. A EPDs é Escolas Preparatórias de Dança, né? São 5 escolas municipais que têm esse projeto dentro das escolas, né? Ele não tem o cuidado que deveria ter. A SMED deveria ter um pouco mais de atenção a esse projeto, devido à potência dele. Vocês não têm ideia o que tem nas comunidades, em termos de dança. Nossa, são jovens, crianças, porque eles começam pequenos, né? Crianças pequenas, assim, numa potência, numa coisa, nossa, numa entrega, num fazer artístico tão lindo, tão perfeito, porque a gente sabe que as artes, né, em toda a sua extensão, ela é um potencializador de energias positivas, aonde as pessoas, principalmente a gurizada de comunidade, que convive num meio não tão propício, né? Que é com traficante, é com prostituição, enfim, é o meio, não podemos botar paninhos quentes em cima, né? E isso tira eles dessa estrada, sabe? Essa coisa da dança, da arte, porque eles acabam não só se expressando, mas ao mesmo tempo aprendendo, né? Detendo saber. E isso é uma coisa que, como para o nosso povo, por muito tempo, nos foi negado, né? E é gozado porque foi negado o nosso saber, né? Porque esse saber já é nosso e ele foi negado que a gente exercesse esse saber. Mas, enfim, eu acho que as coisas começam, devagar, né? É tudo mais lento, ainda é lento, mas está acontecendo, né? As cotas, nossa, por vários problemas, por mais que ela tenha problemas, né, na sua execução, ela botou um monte de jovens negros para dentro da universidade. Quantas possibilidades, né? A gente sabe também que por
por ela não ser tão adequada assim, muitos desistem, porque não tem condições, né? Dependendo dos cursos, não tem condições de dar sequência. Mas ao mesmo tempo, assim, ó, falando nas artes, né? Nossa, é lindo de ver. É lindo de ver, porque eu sempre tenho comigo a coisa assim, ó, que essa questão da arte, tu não faz a pessoa, não é na universidade que ela vai aprender a ser um artista, um bailarino. Não, ela vai porque ela já é. Então ali ela só vai potencializar aquilo, né? E o que está dando? Quantos grupos? Tem uma companhia de dança, eles são todos jovens, saíram de dentro dessas EPDs. Hoje é a nossa primeira companhia de dança jovem, negra, Flashback. Eles são, acho que 6, 7 adolescentes. Nossa, que potência. É assim, ó, é de tu sentar e babar, sabe? Porque apresentaram uma possibilidade e eles seguraram aquilo ali. Tem pessoas, tem professores junto com eles, né? Legal, assim, professores negros também, a Vanessa, que coordena o grupo, né? É uma bailarina, professora negra. Então, assim, ó, e aí não é só o dançar. Tem de vez em quando eles me chamam para conversar, sabe? Para levar alguma coisa. Então, conversar e levar um pouco da nossa cultura e, ao mesmo tempo, não fica só no terreno da conversa, o terreno do experimentar, do vivenciar. A prática, eu acho que para mim, ela fala muito mais que qualquer banco de universidade, sabe? Essa vivência de tu saber realmente de onde tu veio, quem são teus avós, de aprender a ter respeito pelo mais velho, aprender a apreciar uma obra de arte, aprender a ler um bom livro, sabe? Ter um olhar ou um fazer seletivo, sabe? Crítico, não fazer só por fazer, sabe? Que tenha realmente alguma coisa para oferecer para os outros e até para ti mesmo, porque tu tem que te alimentar primeiro para depois poder alimentar os outros, né? Então eu vejo assim, eu vejo muita coisa boa, eu vejo surgindo coisas. Por exemplo, há bem pouco tempo atrás eu era o único grupo que tinha no AfroSul. Em dança, era o único grupo que tu ouvia falar um nome. Hoje tu já começa a escutar outros nomes, sabe? Em termos de teatro também, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha o grupo Caixa Preta. Então, em termos de teatro, era o que se ouvia falar, era o Caixa Preta. Agora a gente já começa a escutar outros, já começa a assistir outros, sabe? É Pretagô. Nossa, é animador, sabe? E sim, prevê um futuro diferente. Porque para trás a gente não vai andar mais. Já foi determinado. Não se anda mais para trás. Para trás se anda só para buscar informações nossas. Só isso. Retroceder não dá. Agora é para frente. E se tiver alguém parado no caminho, dá a mão e puxa junto. E eu acho que é esse movimento que está acontecendo que está fazendo surgir mais. Porque, infelizmente não, mas felizmente eu acho que essa coisa a referência, ela é fundamental. Né? Eu acho que a gente era muito parados porque a gente não tinha referência. Quer dizer, tu tinha o quê? O AfroSul na dança, o Caixa Preta, só os dois, só esses, sabe? Por exemplo, tem em termos de literatura, o Sopapo Poético. Olha o que o Sopapo Poético fez. Começou com umas reuniõezinhas ali, um grupo se reunindo, lendo uns poeminhas. Olha o que ele fez. Pessoas de comunidade, sabe? Pegando seus escritinhos que tinha na gaveta e indo para dentro de um espaço e falar, sabe? Mostrar que olha o que eu escrevi é uma poesia. Então, é potente
e certeiro, assim, sabe? Isso vai. Eu sou muito, 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 muito otimista em relação a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho meu neto menor, que ele gosta de rap. Então ele faz uns rap lá com o avô dele, aquela coisa toda, sabe? E às vezes eu fico pensando, né? Isso é continuidade. E na minha família não tem ninguém da linha do rap, mas ele gosta de escutar, gosta de cantar, criar, ele cria, né? Tá com 5 anos. Ele mesmo cria, faz aquelas enrolação dele. E a gente estimula. Tem que estimular as pessoas mais velhas, ou quem não é, principalmente quem não é da área das artes, mas que aprecia, estimula que vai. E vai mesmo. Eu eu tenho certeza. É um futuro muito, muito, muito promissor. E espero estar viva para ver mais grupos surgirem. É só isso que eu peço. Esse projeto, ele vem exatamente de encontro ao que eu acabei de falar. Ele é um potencializador. Se todos tivessem essa mesma percepção, né? O que seria? Seria, a gente teria mais grupos surgindo e tendo força para andar. Porque se o Pretagô é um grupo que já tem um tempinho, né? O Inspiralab recém está começando. Então o que é? O mais velho dando a mão para o mais novo e mostrando o caminho. É por aqui, ó. Vamos junto, eu te ajudo. E tu me ajuda. Porque isso tem que ter duas vias, né? Onde um se apoia no outro. E juntos eles conseguem atingir o objetivo. O objetivo do projeto está sendo alcançado porque os dois estão caminhando lado a lado. Então, é como se diz... É bem dentro da nossa filosofia, dentro da filosofia negra, né? Essa coisa de como a gente vive, de como a gente se encontra, né? E como a gente se fortalece. Isso é necessário, né? Para a gente ter mais grupos, ou seja, de teatro, ou seja, de dança, ou seja, de literatura, poesia, seja dentro das artes, porque a gente ainda enfrenta isso, né? As artes é a prima pobre. E ainda as artes negras ainda é a prima pobre bastarda. Porque parece que ela não tinha, né? Porque ações como essa nos fortalecem cada vez mais, de forma com que a gente... o buraquinho tem que ser maior, porque é dois que tem que aparecer naquele buraquinho. Então não adianta fazer um furinho só para nós. Não, a gente precisa de 2 furinhos assim. Aí como é 2, a gente bota o dedo, aí abre um pouquinho e fica um furo grande. Para todo mundo aparecer. Sabe? E mostrar a sua capacidade, a sua potência, fazer os seus... os seus manifestos, né? Porque a arte é protesto, né? Com ela a gente tem esse poder de subir num palco, de poder falar das nossas dores ou das nossas alegrias. A gente fala o que a gente quiser. Ali é permitido. Indo de 2, a coisa fica mais forte, né? Indo de 3, indo de 4. Então, assim, eu acho que... Como foi o Cura, que potência, sabe? E aí a gente começa a se enxergar. Né? Isso é uma das coisas que
que eu acho importante também, que não é só o outro que tem que nos enxergar, nós temos que nos enxergar, porque a partir do momento que a gente se enxergue, a gente consegue determinar: isso é parecido comigo, vem para cá, isso é parecido com ele, vai ali, e assim a gente começa a formar nossos núcleos, né? E lá pelas tantas os núcleos começam a conversar. Então, eu acho que projetos como este deveriam existir sempre. E eu acredito que a partir desse momento de pandemia que a gente passou, que tanta coisa nova, né, surgiu para mim, então, meu Deus do céu, surgiu tudo novo, porque tecnologia sempre foi o bicho-papão. Eu fiz projeto e aprovei projeto. Sabe, aprendi a fazer coisas, sabe? No início era um arsenal de gente para mim fazer uma live. No fim eu estava fazendo live sozinha. Mas tu fez live hoje? Fiz 2. Mas como assim? Eu digo, sozinha, eu já sei fazer. Então a gente acaba aprendendo. E isso, tudo que a gente passou no ano de 2020, se a gente conseguiu plantar, quem plantou está colhendo agora. Não foi fácil, não foi nada fácil, foi bem difícil, mas a gente teve a oportunidade. E isso é importante, a gente ter a oportunidade e aproveitar as oportunidades que aparecem, sabe? Eu acho que isso tudo que acontece, da gente se juntar, de um perguntar para o outro, tirar suas dúvidas, nos fortalece ao ponto de nos tirar o medo de botar a cara. Porque muitas vezes a gente diz, meu projeto, nem me inscrevi. Eu trabalhei muito agora durante a Lei Aldir Blanc, atrás de grupos que eu sabia que não estavam se inscrevendo. Eu digo, gente, o dinheiro é para nós. Agora é a hora. A gente está falando de cultura. A cultura nunca vem nada. A gente, se já não vem para nós negros, a nossa cultura fica mais à margem ainda, né? Então, é a união. Sabe? É o Ubuntu, é realmente a gente usar do Sankofa, olha para trás e busca o que eles fizeram, né? O que eles fizeram? Eles deixaram pistas para nós. Vamos aprender, vamos parar um pouquinho e aprender a olhar que pistas foram essas. O mapa da mina, é que nem o mapa da mina. A gente tem que aprender a decifrar. O Miguel esses dias me disse assim, tia, a senhora sempre fala que a nossa vida é cheia de sinais, a gente tem que aprender a decifrar os sinais. Então eu vou te dizer uma coisa que aconteceu e coisa e tal, eu acho que é um sinal. Eu digo, então tá. E é isso, sabe? A gente tem que aprender a perceber que sinais são esses. O que eles estão querendo nos dizer? Eu digo que a gente vai, explodir. E aí aquelas coisinhas que eram tudo coisinha vai virar tudo coisão. A gente vai estar no topo. A gente tem tudo para ter. Arte linda, gente linda, pensamentos lindos. Nossa, é isso aí.